Senhoras e senhores, estamos chegando aqui no canal da J-League Insider. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E você, torcedor tricolor, votou lá na nossa enquete que a gente postou lá no X. Então a gente vai vir aqui falar um pouco mais sobre o Oscar, anunciado agora oficialmente como o primeiro reforço do São Paulo Futebol Clube para o ano que vem. Você que acompanhou as postagens que a gente fez ontem, sabe que eu participei de um vídeo no canal do João Pedro Sgarbi, lá do Jogo Aberto da Band, que me perguntou o que o torcedor são paulino poderia esperar do Oscar e eu falei um pouquinho ali, resumidamente, o que esperar do Oscar. Nesse vídeo eu quero abordar não só o aspecto técnico e tático que o Oscar deve ajudar o São Paulo, né, o que ele fez no Xangai Port nos últimos anos, mas também falar um pouquinho das reações que eu acabei vendo na rede social. E é justamente disso que eu quero começar falando, por exemplo. Porque é até uma coisa que me deu vontade também de gravar esse vídeo. Um torcedor de um rival do São Paulo, e aí, não falando como torcedor do São Paulo, vocês vão entender. Um torcedor de um rival do São Paulo compartilhou um vídeo de um lance curioso da J-League de 2015, jogo entre Urawa Reds e Gamba Osaka, fazendo uma piada. Ah, você acha que eu tô preocupado com o Oscar? Você acha que o Oscar é craque? Olha o campeonato que o Oscar jogava. E, cara, na boa, a gente ainda tem preconceito com campeonato chinês, campeonato japonês? A gente ainda tem esse preconceito? Tipo, ok, a gente vai entrar no ponto de que hoje o campeonato chinês não é tão competitivo quanto a J-League. Mas a gente ainda tem esse preconceito mesmo? Vale desmoralizar o trabalho de muita gente, inclusive o meu, para zoar um rival. Repare, eu não tô falando do São Paulo, o cara tá zoando o São Paulo, não pode. Não, 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 não. Quando as pessoas fazem esse tipo de comparação, é, não vou dizer que é um ataque direto ao meu trabalho, tá? Mas esse nível de preconceito de não entender o que é o futebol japonês, o que é o futebol chinês, o que é o futebol asiático, num geral, isso é o que faz o Botafogo chegar no Mundial e tomar 3-0 do Pachuca, o Atlético Nacional chegar no Mundial e tomar 3-0 do Kashima, o Flamengo chegar no Mundial e ser eliminado pelo Al Hilal. A AFC teve 3 representantes em finais de Mundial nas últimas 10 edições. A Comebol teve 5. E as outras duas foram da CONCACAF. Al Hilal, Kashima e Al Ain estiveram na final do Mundial. Quando o Flamengo foi em 2019, mas falhou em 2022. O Palmeiras foi em 21, mas falhou em 20. E o Botafogo falhou esse ano. Então, a gente manter esse tipo de preconceito não é legal. Você pode argumentar, nossa, mas você está falando que o campeonato chinês é muito competitivo? Nos últimos anos, não. Nos últimos anos, a Superliga Chinesa passou por um grande problema de investimento que colocou a Superliga como a terceira liga do futebol do Extremo Oriente, a sexta colocada na Ásia, como um geral. Você tem a Liga Saudita e a J-League como as tops, né? De um lado a Liga Saudita, do outro a J-League. Como segunda força, você tem a Liga do Catar e a Liga da Coreia, a K-League. E ainda à frente da China, você tem os Emirados Árabes. Então, a China ali na sexta colocação, brigando muito com times iranianos, com times australianos, até com outras ligas ali como Índia, Tailândia, Indonésia, Malásia. A China briga em questão de competitividade com esses países. Por que isso acontece? Eu acho que é uma parte importante do vídeo e talvez por isso ele fique longo. Uh, em 2020, quando a gente teve a pandemia, naturalmente as economias do mundo tiveram um grande retrocesso, tá? Uh, e, mais uma vez, busque outros canais. Eu não manjo muito de economia, mas busque outros canais para tentar entender como a pandemia afetou a economia global.
A economia chinesa, que vinha de décadas e décadas de desenvolvimento econômico, principalmente depois da abertura econômica do Deng Xiaoping, depois que ele rompe com tudo que o Mao Tse Tung fez depois da Revolução Cultural, o Deng Xiaoping ele abre a China para investimento externo e a economia chinesa cresce como um foguete, tanto que sai lá da 10ª colocação, se eu não me engano, no começo do século, para ser a segunda economia do mundo em 2024. E nos últimos anos, principalmente também por conta da pandemia, a China deu uma estabilizada e até uma leve queda na economia chinesa. O governo, então, decidiu mexer na estrutura do futebol chinês, e o futebol chinês, que por anos foi, se a gente pode dizer assim, teve dinheiro injetado não só pelo governo, mas por empresas que se valiam de contratos estatais, isso acabou. Tanto que o Guangzhou Evergrande, que para muita gente é o maior time da China, vai para o segundo ano na segunda divisão, porque a Evergrande, que era uma grande construtora, acabou tendo muitos problemas financeiros, também saiu do clube e o clube entrou numa grave crise, foi rebaixado no ano passado, não conseguiu subir esse ano e ano que vem vai disputar a segunda divisão chinesa mais uma vez. Um clube que não foi afetado por isso foi o Shanghai SIPG, que mudou de nome para Shanghai Port. Mesmo precisando vender alguns atletas, como por exemplo o Hulk, que acabou saindo, e se eu não me engano o Lavezzi também acabou saindo, uh, o, o Shanghai Port manteve as suas principais estrelas e até conseguiu um bom reforço. Manteve o Oscar, que era a sua principal estrela já desde a contratação do brasileiro, se eu não me engano, em 2014, e trouxe o Vulei, que é basicamente o maior astro do futebol chinês nos últimos anos, um dos principais artilheiros da seleção chinesa e um dos poucos chineses que a gente conhece que jogaram fora da China. O Vulei teve uma passagem pelo Espanhol e até conseguiu trazer também o Matias Vargas também do Espanhol. O Shanghai Port então teve um elenco superior às outras equipes do campeonato chinês e por isso manteve, principalmente nos últimos 2 anos, manteve uma dominância muito forte. A competitividade caiu da época que a gente tinha Renato Augusto, Paulinho, Ralph, que a gente lembrava via, olha, o Shanghai Shenhua tem jogadores bons, o Guangzhou Evergrande, o Shandong Luneng, o Shandong Taishan, o que virou o Shandong Taishan, o Guangzhou RF também tinha jogadores de nome, Beijing Guan, enfim, vocês lembram dos principais times chineses e hoje já não é mais assim. O que isso afeta o Oscar? Basicamente, o Oscar é de longe o melhor jogador da liga chinesa, porque a competitividade está em baixa, mas isso não significa que o Oscar também estava jogando contra. É tipo assim, lembram que em 2013 a seleção do Tahiti veio disputar a Copa das Confederações porque ganhou a Copa da Oceania? E aí o Esporte Espetacular fez uma matéria justamente falando sobre que os jogadores da seleção do Tahiti tinham profissões além de serem jogadores de futebol, que era uma seleção como se fosse semi-profissional. Então, não é como se o Oscar estivesse jogando contra o cara que de dia tá lá na fábrica da Apple montando o seu iPhone e de noite ele vai jogar bola pelo Beijing One. Não era assim. Os jogadores ainda têm um nível de investimento no futebol chinês, mas é claro que a competitividade acabou caindo. E tanto que a gente vê time chinês tomando pau de time da J-League. Normal. Já era assim antes. Teve um período onde isso ficou igual, muito maquiado pelos grandes reforços, até por isso que o Guangzhou tem 2 títulos asiáticos, mas as coisas voltaram ao normal. E mesmo o Oscar não consegue jogar sozinho. Um estudo feito pela SPFC Estatísticas mostrou que o Oscar foi o jogador mais pressionado do campeonato chinês. Ele é o jogador mais diferente, isso é natural. Mas na Champions League também é assim. Eu lembro de alguns jogos que eu acompanhei de times japoneses contra o Shanghai Port, e basicamente os técnicos japoneses colocavam o seu melhor marcador para fazer uma marcação individual no Oscar. Se você tira o Oscar do jogo do Xangai, você acabava com o jogo do Xangai.
E até por isso que o Kevin Muscat é contratado para esse ano, do Yokohama Marinos. A ideia do Kevin Muscat era tentar descentralizar esse jogo do Oscar. Até por isso que ele tem duas formações. Uma com três atacantes, onde joga o Matias Vargas, o Rulei e às vezes até o Gustavo centralizado, o Gustavo que jogou no Corinthians. E com dois volantes, o principal dele sendo o Matheus Jussa. O Oscar é o cara que centraliza esse jogo. É o cara que pega a bola no campo de defesa, pega a bola da linha defensiva e trabalha com os jogadores ao seu redor para chegar e colocar sempre o Matias Vargas em velocidade ou colocar até o Gustavo numa boa condição de jogo. O Gustavo, se eu não estou enganado, ele foi o terceiro ou quarto artilheiro da Liga Chinesa e o artilheiro isolado, 34 gols em 32 jogos, foi o Vulei. Então, o trabalho do Oscar, principalmente com as quase 30 assistências no campeonato chinês, mostrou a que ele veio. E aí entra naquilo que eu falei de, olha, a gente tem um grande preconceito, né? Uh, quando o campeonato chinês entrou na fase de declínio, o Hulk veio pro Atlético, o Renato Augusto voltou pro Corinthians, até mesmo o Ralph voltou pro Corinthians depois, Roger Guedes veio pro Corinthians, a debandada de jogadores da China, o próprio Paulinho voltou pro Corinthians. Né? Para vocês terem uma noção, o Corinthians foi um dos times que mais se beneficiou da derrocada do campeonato chinês. Né? E você não pode negar que os jogadores, embora um pouco fora de forma, se a gente pode dizer assim, não dá para negar que o Roger Guedes deitou e rolou no Corinthians, que o Renato Augusto foi muito importante nas campanhas passadas do Corinthians, que o próprio Paulinho foi um jogador importante, se não fossem as lesões. O Ralph, quando voltou e se aposentou depois, também teve a sua parcela de importância. Existe um déficit de uma diferença na forma física? Existe. Você disputar a J-League, que tem um nível muito bom, é diferente de você disputar o Campeonato Brasileiro. E isso não vai só da competitividade do campeonato. Isso também vai do número de partidas. Uma equipe japonesa que chega na final da Copa do Imperador, na final da Copa da Liga e na final da Champions League, ela não vai disputar os 80 jogos que o São Paulo, por exemplo, vai disputar. Se ele jogar até a final do Campeonato Paulista, até a final da Libertadores e até a final da Copa do Brasil. Não vai. E é por isso também a diferença na forma física. Aqui a gente joga e o Paulistão vai ser assim. O Paulistão do ano que vem vai ser quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, parando uma quarta para jogar Libertadores. Os times paulistas vão ter que jogar quarta e domingo durante uns 3 meses do campeonato. Na China não é assim. No Japão não é assim. O futebol asiático tem menos jogos. Não significa que não seja competitivo. A gente entrou na última rodada da J-League numa circunstância similar à do Campeonato Brasileiro. Disputa pelo título, disputa contra o rebaixamento. 3 times disputando pelo título, 3 times disputando contra o rebaixamento. Dá pra dizer que não é competitivo? Ah, mas Matheus, é nivelado por baixo. Olha, eu tô vendo a J-League revelar mais gente para grandes times na Europa do que o Campeonato Brasileiro. Honestamente. Eu entendo. Olha, é muito complicado você começar a acompanhar o campeonato japonês do nada. A gente não vê o Kashima no Mundial todo ano. A gente não vê o Urawa como uma grande força para o Mundial do ano que vem. A gente vê o Real Madrid quase todo dia. Isso também é culpa das emissoras, mas eu não quero falar disso. Mas a falta de acesso à informação também leva a esse preconceito dentro do futebol. O Oscar, a chegada do Oscar para o São Paulo, eu avalio como um jogador nota 7, nota 8. O Oscar não é um craque. Não é como o Palmeiras trazer o Gabriel Jesus de volta agora. E olha que o Gabriel Jesus eu não acho craque. Não é como o Lucas quando voltou.
O Lucas estava num patamar totalmente diferente dos outros jogadores do Campeonato Brasileiro. Era assim que o Oscar estava na China, fazendo um nível de comparação. O Oscar na China era o Lucas no Campeonato Brasileiro. Talvez agora o Oscar no Campeonato Brasileiro seja um jogador comum. E o Oscar, sendo um jogador participativo, se ele for um jogador nota 7, para mim tá ótimo no São Paulo. Para mim tá ótimo. É um jogador numa posição que o São Paulo não tinha, com uma característica que o São Paulo não tinha e que vai ser muito importante para o São Paulo no próximo ano. Eu ligo que ele veio do campeonato chinês? Não. E talvez aí que a divergência com você, espectador, eh, venha, porque eu acompanho o campeonato chinês um pouco e acompanho ligas asiáticas, então eu não tenho um certo preconceito que muita gente tem. Eu não tenho esse olhar de olhar para o leste asiático e falar aqui é campeonato de várzea. Eu não tenho esse olhar. Muito pelo contrário. Eu, como estudo bastante, eu sei que dentre o top 15 do ranking da FIFA, né, dos países no top 15 do ranking da FIFA, a J-League, desde a sua criação, é a segunda liga nacional com o maior número de campeões, perdendo apenas para o Campeonato Brasileiro. Em 30 anos, a J-League teve 11 campeões diferentes, o brasileiro teve 12. Não é tão diferente. Mas aí você pode dizer assim: ah, mas ó, o Anderson Lopes, que aqui joga na Série B, é um grande jogador na J-League. Sim, existem diferenças de competitividade. Isso também está linkado à diferença estrutural e econômica. E aí caberia todo um outro vídeo e até uma live trabalhando com pessoas como o Chico Garcia, que já teve por aqui, o Wallace Borges, que já teve por aqui também, trabalhando com esses caras para a gente tentar entender como a diferença econômica e estrutural da J-League torna o campeonato menos competitivo que o campeonato brasileiro. Você não vê a J-League correndo atrás de uh, Lucas Moura, de Rames Rodrigues. Por mais que o Rames Rodrigues na J-League talvez não fosse entregar. Mas você não. Até mesmo o Oscar estava linkado, né? Tava sendo especulado no Urawa. O Urawa não consegue competir com o São Paulo, que é um clube que está em crise financeira no Brasil. A diferença financeira torna a J-League uma liga com menos investimento. E esse menos investimento faz com que os clubes tenham que depender muito de talentos locais. E os talentos locais nem sempre vão ser o Endo, nem sempre vão ser o Mitoma, nem sempre vão ser o Takai que está surgindo agora. Às vezes os talentos locais vão ser um jogador muito bom para o parâmetro da J-League, como o Takashi Usami, que embora não tenha conseguido uma carreira europeia muito boa, é um grande jogador na J-League. Como o Yoshinori Muto, que não teve uma carreira europeia do jeito que ele gostaria, mas ele é o melhor jogador do campeonato japonês e jogaria em time médio na Europa. O que eu acho, e eu acho que esse é o tema do vídeo, é o que eu preciso fazer dessa análise do Oscar, antes de passar para mais uma rápida análise, que nem eu fiz no vídeo do Sgarbi. Quando a gente era o melhor do mundo, assim, somos os únicos pentacampeões, ninguém para o Brasil, não sei o quê. Eu acho que a gente aprendeu de uma maneira equivocada de que o Brasil é o país do futebol, que ninguém consegue ganhar da gente. E não é assim. O Brasil ficou parado nesse pedestal enquanto o resto do mundo se desenvolveu. E hoje, embora o Campeonato Brasileiro ainda seja muito competitivo, talvez a liga mais competitiva do mundo, fora das 5 grandes ligas, tá? Antes que venha alguém falar que o Brasileirão não é tão competitivo quanto a Bundesliga. Acho que fora das 5 grandes ligas, o brasileiro é a liga mais competitiva do mundo. A gente vê times brasileiros patinando contra o Pachuca, contra o Kashima, contra o Al Hilal, contra o Al Ahly do Egito, contra, sabe, até mesmo se bobear contra Benfica, contra o Porto, times europeus, mas campeonatos que não são tão competitivos.
Então, a gente tem um problema. E quanto mais a gente desmoralizar, eu não tô nem falando de desmoralizar o meu trabalho, tá? Eu fico triste quando eu vejo vídeos com as pessoas zoando o campeonato japonês daquela forma, mas eu entendo, sabe? São pessoas que ainda não conhecem, que podiam buscar conhecer, mas são pessoas que não conhecem, tá tudo bem. Mas quando a gente faz esse tipo de brincadeira, a gente está contribuindo também para que o futebol brasileiro não avance. Às vezes, e a J-League tem isso, às vezes o campeonato chinês, o que o Oscar aprendeu no Xangai, é algo que falta ao São Paulo e que pode ajudar a melhorar o campeonato brasileiro. Porque eu sei que existem coisas na J-League que faltam hoje no Brasil e que podem melhorar o Campeonato Brasileiro. Do mesmo jeito que eu sei que existem coisas que faltam na J-League que o Campeonato Brasileiro tem, que se eu fosse diretor da J-League, eu traria essas inovações do Campeonato Brasileiro para tentar melhorar a competitividade, para tentar melhorar o nível da liga. O que eu quero dizer é que a gente precisa descer um pouquinho do salto alto, sabe? Não é porque alguém tá vindo da China, do Japão, da Coreia, que esse cara tava jogando na várzea, tá? E aí, falando um pouco do Oscar. Você que viu a análise do Sgarbi já sabe que eu falei que ele é um jogador que participa muito do jogo. Eu falei isso até alguns momentos atrás nesse vídeo. Mas é até interessante que a gente fale um pouco sobre como o Oscar pode se encaixar nesse time do Zubeldia, né? E eu acho que no ano passado, né, 2024, nesse ano que vai terminar na semana que vem, a gente teve muitos problemas de construção no São Paulo. A construção das jogadas ficou muito a cargo do Alisson e do Pablo Maia, que são os dois volantes, e quando esses dois jogadores lesionaram, o São Paulo ficou num vale criativo. E até o Zubeldia teve muita dificuldade de tentar encontrar uma nova válvula de escape desse time. Ele tentou usar o Lucas, mas o Lucas não é tão criativo. Ele tentou usar até o Luciano, mas o Luciano é atacante. Ele tentou usar o Ferreira, mas o Ferreira é um jogador mais de um para um. Nenhum jogador no time do São Paulo tem a característica do Oscar. E eu acho que essa característica criativa de participar do jogo, de distribuir o jogo, vai ser o ponto positivo. Óbvio, tem pontos negativos. O Oscar não é um jogador que pressiona, não é um jogador que marca. Ou seja, o São Paulo talvez fique desfalcado de dois atletas, já que o Caleri é o centroavante, vai ficar um pouco mais avançado, e o Oscar é um cara que não faz um trabalho defensivo muito bom. Até por conta do nível do campeonato chinês e da importância que ele tinha dentro do time. Mas o Oscar também é um jogador com um físico muito legal, que não teve tantas lesões assim na carreira, não só no Xangai, mas na carreira. Então o Oscar é sim uma peça que faltava nesse time do São Paulo. Claro, é um jogador para 80 jogos? Não. Mas é um jogador que, quando você vai jogar com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Vasco, com esses times da primeira prateleira do futebol brasileiro e até mesmo da segunda, ele vai conseguir te entregar uma assistência, uma jogada perigosa. Então é um cara que faltava sim na equipe do São Paulo. É um cara que não tinha, que o Zubeldia teve muita dificuldade para encontrar. E talvez agora, com a chegada do Oscar e com a presença do Oscar, e além da volta do Alisson, da volta do Pablo Maia, talvez a gente veja um São Paulo mais construtor, sem depender tanto da velocidade do Ferreira e do Lucas, mas trabalhando mais a bola, jogando um pouco mais consciente, trabalhando vertical, não horizontal, trabalhando a bola na vertical. O Oscar é um cara que consegue te entregar isso, não à toa ele entregou quase 50 participações em gol na última temporada do Campeonato Chinês. Então, e aí falando só da Superliga, tá? Se a gente vai colocar a Champions Elite e alguns outros jogos amistosos que o Xangai fez na pré e na intertemporada, o desempenho do Oscar passa de 50 participações em gol, né? Então, é um jogador que talvez não te entregue esses mesmos números devido à competitividade, a diferença da competitividade, mas que não estava jogando na várzea. Então, é muito provável que o Oscar consiga te entregar 20 participações em gol. E 20 participações em gol é um número estrondoso para um jogador na posição do Oscar, com a idade do Oscar e com o número de jogos que o Oscar deve ter. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa análise e espero que você tenha um feliz Natal.
tá? Amanhã a gente tem um vídeo falando um pouquinho do que foi o ano, muito provavelmente o último vídeo do ano de 2024, mas que você tenha uma virada aí para o Natal, um feliz Natal, cheio de saúde, que você comemore aí com a sua família, independentemente da sua religião, né? Os cristãos olham mais para o Natal como o nascimento de Jesus Cristo, mas independentemente da sua religião, eu espero que você entenda o Natal como uma festa para a gente propagar esse espírito natalino, né, de bondade, de fraternidade. Acho que isso não só o Brasil, mas o mundo inteiro está precisando. Então que você aproveite o Natal da melhor maneira possível, tá bom? Não se esqueça então de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar o seu comentário e a gente volta numa próxima. Valeu e até mais.